porque posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, né? Hoje não dá, pastor, assim, pra... Não pode deixar de louvar. Pode deixar de louvar. Não pode deixar de louvar, né? Porque tem irmão aí que só canta se for no celular. Mas a gente, pelo menos o hino da harpa cristã, a gente canta, a gente louva. É por isso que tem que aprender, né? Tem que aprender, porque... Mas muitos pastores não querem usar, né? Das harpas cristãs. E às vezes, nem cantar no gogó não quer cantar, mas estão aqui, né? Vamos cantar aqui o hino 545, porque ele vive. Diz assim: Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vive com o Pai está, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória do meu Jesus, que vive está. Porque ele vive, Posso crer no amanhã. porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, né? Vive está em nossos corações, meus irmãos, né? Deus, ele nos dá poder para nos viver com ele em honra e glória aos nossos corações, né? E isso é importante, meus irmãos, né? O Senhor Jesus aos nossos corações, ao povo daqui, né, pastor? Glória a Deus. Só da igreja com uma paz do Senhor. Amém. Quem está feliz essa noite fala glória a Deus. Glória a Deus. O meu com... Aleluia, Deus. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calma aí, o aconchego dos meus dias, O meu alicerce pra não desistir.
sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansada e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta, pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, Tudo que eu preciso vem é comigo pra continuar. Que o me impressiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que eu nunca desiste de mim. Pra onde eu irei, só que eu preciso só encontro em ti. és o meu alívio. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansada e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dia que o peito aperta, tem dia que o fardo pesa. Eu não volto pra trás, fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impressiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo porque sempre esteve aqui. Em piores momentos dizendo que eu nunca desisto de mim. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra continuar. Eu me impressiono todo dia pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força minha que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo porque sempre esteve aqui. Piores momentos dizendo que eu nunca desisto de mim. Pra onde eu irei, só o que eu preciso, só encontro em ti. És o meu alívio, és o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Agora... Aí os irmãos aí louvando. Estamos aqui para louvar, cultuar o Senhor neste momento, neste lugar. E sempre é importante, irmãos, né? A gente louvar o Senhor com alegria e felicidade em nossos corações, né, meus irmãos? Irmãos, aqui em Romanos capítulo 15, versos 17, que diz assim: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas conceder-me a Deus, por não se ousarem discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles que em Cristo fez por meu intermédio, para nos conduzir aos gentios e obediência por palavra e por obras, né? Bem, mas aqui não diz que devemos se orgulhar, né? Ter orgulho
que Jesus disse que devemos se orgulhar para fazer a obra do Senhor aos nossos corações. Isso é importante, né, irmãos? A gente fazer a vontade de Deus com amor, com alegria, ter orgulho, né, pastor Edmilson? É verdade. Ter orgulho de fazer a obra do Senhor. E a gente deve se orgulhar, porque para obedecer a palavra do Senhor em nossos corações, porque sempre é importante a gente, assim, a irmã Adriana, que orgulho é esse? Não é porque a gente deve se orgulhar disso daqui, não. É se orgulhar para fazer a obra do Senhor com amor e alegria e honra em nossos corações. E isso é importante, irmãos. A gente fazer a obra do Senhor com amor, com alegria, com orgulho. E esse andar e esse caminho é a nossa vida. Todos nós, eu, você, o irmão, a irmã, precisamos de luz, né? O que acontecia antigamente no deserto? À noite tinha lâmpadas? Não, né? Naquela época. No meio do deserto não tem lâmpada, só tem iluminação da luz do sol, das estrelas, né? Da lua, e durante o dia o sol. Mas à noite não tem iluminação. Então, ele iluminava os passos daquele povo, milhões de pessoas. E ainda hoje Deus faz isso, com a sua palavra. Porque em sua palavra diz que a palavra de Deus é o quê? É lâmpada para os nossos pés, para que a gente ande. Porque no deserto tem o quê? Tem escorpião, tem cobra, tem essas coisas mortíferas. E quando não há luz, essas coisas podem atingir a gente. Mas com esta luz que Deus dá hoje em dia, nenhum escorpião e nenhuma praga, né? Nenhuma serpente vai morder a gente. Certo? Eu estou falando assim de forma não literal, mas que os irmãos entendam que os nossos pés representam a jornada da nossa vida. E a luz representa a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, né? Sempre é importante. Às vezes a gente não se lembra de alguma coisa, mas Deus usa as pessoas para nos lembrar, né? Eu estava me lembrando das ofertas do dízimo aqui para tirar, né? Vamos ler aqui em 2 Coríntios, porque chegou o momento, irmãos, de a gente ofertar a casa do Senhor, porque todos nós necessitamos de ajuda para comprar alguma coisa para a igreja, né? Uma lâmpada, uma cadeira. E os irmãos que nos dão força, Ele nos dá o consolo. Deus, Ele abençoa aqueles que estão com alegria. Irmãos, aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 e 7, que diz assim, ó: aqueles que ofertam ao Senhor com alegria, diz assim: e isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e os que também se semeia com fartura, com abundância também se fará. Ó, cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus, Ele ama quem dá com alegria. Olha, irmãos, sempre Deus, Ele, às vezes, tem pessoas que às vezes entendem errado, acho que a gente quer se aproveitar das pessoas, não, irmãos. Aqui nos diz que aquele que nos ajuda com alegria, Deus, Ele abençoa aqueles que estão com boa vontade, porque todos nós necessitamos de pagar uma conta de luz, de água, né? A pessoa que trabalha na obra, irmãos, necessita de ajuda. E Deus disse que aquele que dá com alegria, Deus, Ele abençoa, né? Nem por força, nem por violência. O Edilson vai passar aqui as ofertas para cada um puder nos ajudar. Pode ir. Que Deus nos abençoe neste momento, né? Aos irmãos que irá ofertar, dizimar, nos ajudar, né? Isso é importante, né? Aí o Edson aí botando o louvor aí para abençoar, né? Só Jesus só Jesus cura, né? Deus, Ele abençoa aqueles que amam, que dá com alegria, né? Glória a Deus, aleluia.
Que Deus nos abençoe. Agora irei orar. Oremos. Senhor Deus, Pai, neste momento, agradecemos por esse momento que o Senhor nos deu, Pai. Dos amigos que te ofertaram, Pai. E aqueles que não puder te ofertar, que o Senhor também possa abençoar, Pai. Pois te agradecemos por este momento que o Senhor nos deu, Pai. Te agradecemos pelo pouco e também pelo mundo, Pai. Só possa nos abençoar cada dia mais, Pai. A nos fortalecendo, nos dando força, Pai, do seu amor, do seu poder, nesse momento, Pai. Te agradecemos pela vida, pela saúde e por estarmos aqui reunidos, Pai, em teu nome, neste momento. Agora irei passar, Pai, por pastor Edmilson, Pai, que irá trazer a tua palavra aos nossos corações. Palavras de ensinamento que o Senhor nos dá, Pai. Palavras agradáveis aos nossos corações, para que possamos seguir os seus mandamentos, Pai, em nossas vidas e te obedecer, Pai, e fazer a tua vontade, Pai. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Eu salvo a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe cada irmão, né? Que veio nesta noite para ouvir. Quem veio ouvir a palavra de Deus aí? Arriba a mão, quem veio ouvir? Quem gosta da palavra de Deus? Então eu creio que vocês vão sair daqui agraciados, abençoados, né? Pela palavra do Senhor. Né? Quero também falar para os irmãos, né? Você sentir de Deus no coração de ajudar essa obra. Ajuda, irmão. Se você puder ajudar, aqui que você puder ajudar, eu tenho certeza que Deus vai lhe abençoar, né? Então, no dia dos cultos aqui, nas quartas, domingo, né? Aquilo que você puder trazer para abençoar na oferta, traga, né? Já deixa guardadinho, reservado ali, né? Se eu for levar, guardar aqui esse trocadinho, me levar para botar na oferta, né? Vai guardando aquelas moedinhas, guardando aqui. Ali não vai fazer falta de maneira alguma, tenho certeza, na nossa vida, não vai fazer falta, né? Você tirando R$1, R$2, guardando ali, isso aqui eu vou guardar para me levar para ofertar lá na obra de Deus. Nunca vai nos fazer falta, porque Deus é quem é o provedor de tudo nas nossas vidas. Amém? Aleluia, Deus. Aleluia, amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Melhorou mais, né? O som. Em nome de Jesus Cristo. Eu creio que em breve nós vamos trazer um novo aparelho de microfone, né? Para nós melhorar mais o som. Mas a gente agradece a Deus pelo que tem, né? Em nome de Jesus. Então hoje é uma data, né? Comemorativa, uma data especial, né? Que é o Dia das Mães. Aqui tem mãe presente. E a gente querendo presentear a mãe, né? Que aqui tem pessoa que já é mãe 2 vezes. Quando a pessoa é mãe 2 vezes, é quando é mãe e avó, né? É mãe 2 vezes. E tem experiência mais para educar os filhos, educou os filhos também vai educar os netos. Ontem, no culto de ontem, a gente trouxe uma palavra falando sobre o exemplo de uma mãe, de um casal, né? De mãe, que foi Isabel e Zacarias, né? Foi falado sobre esse casal que foi temente a Deus, né? E receberam uma grande bênção que foi João Batista, né? Mesmo que logo João Batista perdeu a sua vida por causa da palavra de Deus, mas a Isabel e Zacarias foram abençoados por Deus, por ele ser servo de Deus, temente a Deus. Hoje eu também quero falar um exemplo de mãe, né? Que a gente vai falar um pouco, né? De uma mãe que a mãe deve se espelhar nessa mãe,
que se chama Maria, né? Foi uma boa mãe, né? Que as mães devem se tomar o exemplo, né? Dessa mãe Maria que teve Jesus, né? E Jesus foi um grande libertador, salvador das nossas vidas. Então, nós vamos ler lá em Lucas, abre o livro de Lucas, Lucas capítulo 1, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Aleluia, Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O versículo 26, capítulo 1 de Lucas, diz assim: quem encontrou, diga amém. Lucas. Lucas fica depois de Mateus, Marcos. Depois de Marcos vem Lucas, antes de chegar em João. O versículo 6 diz assim, amém? Quem os irmãos achou aí, né? Então, no 6º mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, para Nazaré, uma cidade da Galiléia. Uma virgem prometida em casamento. Certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Amém, igreja? Então a gente vai falar um pouco dessa mulher, né, que teve um grande exemplo de mãe, né? Porque mãe não é só colocar o filho no mundo, como tem muitas mães que chega ao ponto até de tirar a vida do próprio filho, né? Quantas mães que colocam o filho no mundo, mas logo pega aquele filho e joga no tambor do lixo. Tem mãe também que toma até remédio para abortar o filho, né? Então, a mãe, né, uma palavra forte, o nome mãe. Porque só vai se tornar mãe não é porque ela gerou um filho e colocou, mas ela vai passar a semana a partir do momento que ela passa a educar aquele filho e ensinar o filho. E hoje a melhor maneira de uma mãe educar o seu filho, né, não é só pôr no colégio, louvado seja o nome do Senhor, mas a melhor maneira de uma mãe educar o filho é colocando os caminhos do Senhor na igreja. E aqui a Maria, ela foi uma mãe exemplar. Por que ela foi escolhida por Deus? Porque era uma mulher, né? Apesar dela ser nova, né? Porque para ser mãe, louvado seja o nome do Senhor, muitas vezes, hoje, porque as coisas estão muito mudadas, né? As coisas hoje não é como no tempo passado. Hoje, muitas mães, poucas delas cuidam dos seus filhos. Muitas delas deixam para alguém já cuidar, né? Às vezes até paga para alguém cuidar, né? Isso é mãe mesmo porque colocou no mundo. Mas tem muitas pessoas hoje que se dedicam mais no seu trabalho e esquece de educar seus filhos. Maria, nesse período, ela é bem jovem, né? É uma moça que estava prometida em casamento ainda, mas não era nem casado, né? Mas Deus já tinha escolhido ela para receber, né, o Espírito Santo e ser gerado um filho, né, que se chamava Jesus Cristo. Então Maria, louvado seja o nome do Senhor, aqui ser escolhida por Deus. Veja só que aqui no versículo 26 diz: o próprio Deus, né? O próprio Deus enviou o anjo, louvado seja o nome do Senhor, lá naquela cidade, um povoado bem simples, um povoado pobre. E Deus enviou, né, até lá, para, louvado seja o nome do Senhor, para esse anjo falar com Maria, em Nazaré. E ali o versículo 27 diz: uma virgem prometida em casamento, certo homem chamado José,
descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e se aproximou e lhe declarou: alegra-te, muito agradecida, agraciada, o Senhor está contigo. Amém, igreja? Então, essa foi a mensagem do anjo, né? A mensagem que o anjo deu para aquela mulher que estava ali, naquele momento. Quando aquele anjo se aproximou de Maria, Maria, né, estava triste. E ali, Maria recebeu uma mensagem que ela viesse se alegrar. Porque Deus tinha escolhido ela. Ela estava sendo uma pessoa escolhida. Irmão, as mães, eu quero dizer para cada uma delas, para ser mãe, para colocar uma pessoa na terra, no mundo, né, é Deus que escolhe. A partir do momento que você passa a ser mãe, foi o próprio Deus que lhe escolheu para ser mãe. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui nós não tem nada, tudo é de Deus. Até os nossos filhos, né, tudo são de Deus, é Deus que coloca no mundo. Né? E Deus, ele bota acreditando que você vai educar ele nos caminhos do Senhor. Agora, irmão, quando uma mãe perde um filho, né? Perde um filho, louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que esse filho, né, ele vai fazer muita falta para a mãe, né? E esse filho que Deus deu para essa mãe, presenteou, né? Porque filho é um presente, é um presente de Deus. Quando a mãe dá esse presente quando Deus dá um presente para essa mulher, escolheu aquela mulher ser mãe, né? Ali ela foi presenteada por Deus. E ela tem que cuidar daquela criança, ensinar aquela criança. Olha a responsabilidade dela, de ela cuidar da criança até ficar grande, ensinando ele no caminho do Senhor, para que ele não possa se perder. Por quê? Porque se chegar a criança se perder, quando ele crescer, ou que tem de pessoa aí adulto, que já foi criança, já foi filho, que está perdido aí no mundo. Estão perdidos. Por quê? Porque muitas vezes a mãe não ensinou no caminho do Senhor. Então a Maria, ela foi um grande exemplo. E você, mãe, tem que tomar esse exemplo de Maria, para ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Eu creio que cada criança aqui tem uma mãe. Mas hoje você vê que a criança vem, né? Mas através dessa criança, a mãe está sendo abençoada na sua casa. Só porque a criança veio ouvir a palavra de Deus. A mãe recebe a bênção lá, né? Mas qual é a vontade de Deus? É que a mãe de cada criança dessa aqui esteja aqui também, para ouvir a palavra de Deus, para ser ensinado a palavra do Senhor. Então, que quando um filho, irmão, veja só, olha o que tem de filho hoje, de multidão de pessoas perdendo a sua salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, na Efésios capítulo 6, diz assim: ensinais o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça ele não se perder. O que tem de jovem, né? Hoje, para um jovem estar aqui, para um jovem, né, estar na presença de Deus, andar nos caminhos do Senhor, não é fácil permanecer, né? Você vê que muito hoje na igreja, não é só aqui, irmão, em todo canto, toda igreja, não é só aqui. Você vê um jovem, uma criança na igreja, um jovem na igreja, aí se você, todo dia dos cultos, né, você vê aquela criança, aquele jovem na igreja, e não vê o pai nem a mãe, né? Todo dia dos cultos vê aquela criança, aquele jovem na igreja, o pai e a mãe não vê. Mas se você chegar para ele e conversar com ele, né, aquele jovem vai declarar aonde que está o pai e a mãe. Muitas vezes o pai está preso, muitas vezes a mãe está bêbada em casa, e a criança e o jovem a ver está indo. É o próprio Deus, irmão, que está trazendo para salvar aquele filho.
mesmo que a mãe não está tendo aquela responsabilidade de colocar, de ir para a igreja para ensinar, está ensinando o caminho. Por quê? Diz assim, filho, porque no dia que eu não estiver mais aqui na terra, no dia que Deus me colher, mas eu ensinei o caminho para você, para onde você deve ir, para a igreja. Não é a mãe dizer assim, não, filho, vai lá para a igreja e ela ficar em casa. É ela que tem que fazer o caminho, é ela que tem que pegar na mão do filho e dizer, vamos hoje para a igreja ouvir a palavra de Deus, porque lá que é o caminho certo que eu devo levar meus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que tem muitos hoje criança, né? Mãe, né? Se tornando mãe, criança já está se tornando mãe, né? Tem muitas mães que cedo estão se tornando avó, né? Já cuidou não chegou nem de cuidar da filha por completo, e logo já vai cuidar do neto, né? Então, amado, a mãe, se ela dedicar, pegar o seu filho e colocar no caminho do Senhor, né? Chegar, fazer, você sabe também, outra mãe que teve um exemplo, se chama Ana. A Ana também foi outra mãe exemplar. A Ana, que era mãe de Samuel, o profeta Samuel. A Ana, ela não tinha como ter filho. Ela era como aquela mulher que não podia ter filho. Mas no momento que ela estava orando, clamando a Deus, pedindo a Deus dar um filho, e ela prometeu para Deus, Senhor, se você me der um filho, quando esse filho nascer, eu vou entregar esse filho na tua casa, para ele te servir Deus já de criança. E quando a Ana, irmão, ela recebeu, ela foi abençoada por Deus, ela passou a ter filho. Porque a Ana, ela não podia ter filho, mas Deus abriu a madre da Ana e abençoou ela com filho. Porque Deus filho é bênção de Deus, é Deus que abençoa, né? Quando a mãe, a alegria de um casal, de uma mãe, é quando ela recebe um filho, né? Mas a tristeza, a derrota é quando aquele filho cresce nos caminhos do mal, né? Quando ele cresce não obedecendo o pai e a mãe. O tempo de o pai ensinar, a mãe ensinar, é quando está pequeno, criança, que você pode pegar no braço e dizer assim, hoje nós vamos para a igreja. Não pegar no braço e dizer assim, não, vamos lá para, né, a festa, vamos ali para a porta do bar, né? A mãe, o pai não pode ser mau exemplo para os filhos. Por isso que hoje tem muita derrota no meio de uma família. Por causa do culpado muito vem do lado dos pais e a mãe. Então ali Ana, você sabe quando o filho de Ana nasceu, você sabe para onde que ela levou o filho dela? Levou para a igreja, o sacerdote. E ali entregou aquela criança com 9 anos de idade, disse assim, está aqui ele. Esse aqui, ele vai trabalhar para o Senhor. Ele vai ficar aqui, morar dentro da igreja, com aquele sacerdote. Então, igreja, hoje na igreja tem tantos trabalhos, né? E tem mãe que às vezes proíbe até o filho de ir para a igreja. Tem mãe que proíbe, até às vezes a criança com vontade de ir, se arruma para ir para a igreja. E às vezes a mãe diz, não, você não vai para lugar nenhum. Pode tirar a roupa, você senta para ali. Às vezes proíbe até a criança de ir para a igreja. É uma mãe que não tem né, um exemplo de mãe para o filho, né? Então a mãe, ela tem que incentivar a criança, o filho, a ir para a igreja. Fazer como a Ana chegou para aquele sacerdote e disse, está aqui essa criança para trabalhar para o Senhor, fazer a obra de Deus, né? É como a mãe hoje pegasse uma criança dessa aí, arrumasse ele, se de domingo, pastor, está aqui essa criança para trabalhar para o Senhor. Se você for evangelizar, leve ele para evangelizar com o Senhor, né? Se tiver algum trabalho na igreja, coloque ele, ensine ele a orar, ensine ele a louvar, ensine ele a trabalhar na igreja. Está aqui essa criança, né? Mas não, tem mãe que é mau exemplo, às vezes proíbe o filho de ir para a igreja. E a Ana não, foi uma mãe exemplar. E quem foi o filho de Ana? Samuel, um grande profeta de Deus. Viu? Então, quando a mãe ela é exemplar, que ensina o seu filho no caminho do Senhor, esse filho vai ser bênção na vida dela, vai trazer honra para o meio da família. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas para isso a mãe tem que colocar os seus filhos na igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque o mundo hoje não está fácil. Hoje, né, é criança, jovem, com 10, 12 anos, estão viciados na droga. Hoje eles não estão indo mais nem para bebida mais, né? Antigamente era bebida. Hoje só está na bebida mesmo só aqueles que já são viciados nos antigos. Mas hoje não é mais bebida, é droga, irmão. Já de criança já estão indo para as drogas, está viciando. As mães estão perdendo os seus filhos dentro de casa e não estão abrindo seus olhos. Perdendo para as drogas, né? Louvado seja o nome do Senhor. É melhor colocar na casa do Senhor, porque ali ele vai dar um homem de Deus e vai trazer grande exemplo para a família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mãe é aquela que ensina o seu filho, aquela que educar é ensinar. Então, essa que é a mãe verdadeira. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, aquela que não ensina, não cuida dos filhos, não é mãe, só colocou no mundo. E ela vai ser cobrada, porque Deus vai cobrar, né? Louvado seja o nome do Senhor, para não ser uma mãe exemplar. Então, Maria aqui foi um grande exemplo. E a gente tem que tomar, a mãe tem que tomar o exemplo de Maria. Teve outra mãe também, que teve o maior exemplo. Você sabe quem foi? Você lembra de João Batista? Né? A Herodia tinha uma filha que ela mandou aquela filha viesse dançar para aquele rei, né? E aquele rei, né, ele gostou tanto a dança da filha da Herodia, que mandou-se que ela viesse pedir um presente para o rei e o rei ia fazer para ela. Olha o exemplo dessa mãe, louvado seja o nome do Senhor. E aquela mãe, você sabe o que ela falou para a filha dela? Disse assim: olha, vai lá, o que você pedir para aquele rei vai lhe dar. Então peça a cabeça de João Batista, né? Porque tem mãe que é assim, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Ela dá mau exemplo. Então a gente tem que se espelhar pela mãe que dá bom exemplo. Então essa mãe eu apresento para você nessa noite, que é mãe, que é a Maria. Mulher jovem. E olha que Maria nesse tempo ela não tinha mãe para ensinar ela. Você sabia que tem pessoa que não criança não tem uma mãe para ensinar, mas quando ela cresce ela toma um bom exemplo e se torna uma pessoa excelente, uma grande mãe que ensina os seus filhos. Então hoje eu quero dizer para os irmãos, vocês estão no melhor lugar do mundo, né? Essas crianças hoje estão no melhor lugar, porque vocês estão no lugar aonde está sendo, né, ensinado, pregado a palavra de Deus. Mesmo que vocês não venham entender hoje, mas um dia Deus, né, através do seu Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, Ele vai fazer você lembrar dessas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento, o anjo apareceu para Maria, e o anjo diz assim: alegra-te, porque você foi muito agraciada ao Senhor, e o Senhor está contigo. Diante dessas palavras, Maria ficou, né, íntegra, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo, né, de que Deus ter escolhido ela, né? Ela ficou muito ali maravilhada, né? Ela caçando motivo, mas qual foi o motivo que Deus viu em mim para me escolher, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o anjo revelou a Maria: não tema, não tenha medo, pois recebeste uma grande graça da parte de Deus. Foi graciada, né, da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que engravidará e dará à luz um filho, que chamará pelo nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino nunca terá fim. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui foi a palavra que Maria recebeu daquele anjo. Amém, igreja? Como hoje, né, Deus está nos falando conosco através dessa palavra.
né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero desejar um feliz das mães para aqui hoje, né? Para as mães que estão aqui hoje, né? Que Deus abençoe, né? Cada um de vocês que são mães. E eu quero fazer uma oração, né? Pelas mães. Para cada um que estão aqui e aqueles também que são mães, que estão ouvindo, que não pode vir também para esse lugar. Então, essa mãe chamada Maria, né? Que você tem que tomar um exemplo dela, né? Ser uma excelente mãe, uma mãe que ensina os seus filhos no caminho do Senhor. Então, vamos ficar de pé para nós fazer a oração. Quero orar pela vida de cada um de vocês, orar pelas mães e orar, louvado seja o nome do Senhor, para que Deus venha estar abençoando a vida de cada um de vocês. Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, eu quero orar por cada um que se encontra aqui, Senhor. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Santo és o teu nome. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelos teus filhos. Cada um que vieram, Pai, nesse momento, Senhor. Orar pela tua serva, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu sei que ela é mãe, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma essa porta, ela veio, Pai, oh Deus, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor, meu Pai. Traga elas mais vezes, meu Pai, para ouvir o nosso caminho. Abençoe os filhos, abençoe, meu Pai, a casa dela, toda a família. E assim, meu Pai, abençoe essa mãe. Pai, não quero estou parecendo a tua. Que o Senhor comece a falar com eles, né? E volta para eles. Senhor, que o Senhor comece a falar na tua vida. Abra a mente, abra a visão. Toma desejo de Deus no coração dele. Para aquele dia, meu Pai. Pai, que ela tem filho. Que as filhas, meu Pai, vão ser bem. Senhor, abre a mente dela, meu Pai, para Senhor. Desce fazer uma grande obra na vida dela. Que ela venha ser uma mãe exemplar. Que ela venha ser uma mãe que venha ensinar os seus filhos, ensinar os seus filhos, o caminho do Senhor. Então, Pai, toma essa coisa. Senhor, abençoe. Pai, toma o seu filho na tua vida. Abençoe ele, a família dele, Pai. Adriano, eu falei que eu ia comer feijão. Esconde ele, meu Pai, dos olhos do mal, que ele venha ser, meu Pai, grande, assim como aquele anjo falou para Maria. Maria vai ter um filho, e coloca o nome dele de Jesus, e ele vai ser grande, meu Pai. Eu também, meu Pai, eu oro por essa criança. Esconde ele dos homens maus, dos homens perversos, Pai, que há na terra. Pai, livra ele, meu Pai, de todo o vício de Satanás, meu Pai, do mundo. Senhor, e traga ele para a tua casa. Que ele venha ser um grande sacerdote, um grande levita, pregador da tua palavra. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Levanta ele, cobre ele com o teu sangue. Cobre ele com as tuas asas grandes e poderosas. Toma essa criança em tuas mãos. E abençoa o pai e a mãe também, Pai. Que eles venham sentir coragem, desejo de vir com o filho para a igreja, ouvir a tua palavra, Senhor. Então que a bênção venha alcançar lá a família dele, o pai e a mãe, em nome de Jesus. Amém? Pai, toma esse jovem nas tuas mãos, Senhor. Senhor, abençoe ele, Pai. Levanta ele, capacita ele como obreiro da tua casa, Senhor. Transforma a vida dele, Pai, a vida da mãe, do pai. Senhor, coloca o teu Espírito Santo sobre ele. Que ele venha sentir grande desejo de fazer a tua obra. Que o Espírito Santo de Deus venha ardentemente, meu Pai, na vida dele, fervorosamente. Oh, Senhor, abençoe ele. Pai, toma a mãe dele, o pai dele nas tuas mãos. Abre, meu Pai, os olhos, meu Pai. Tire todos
todo empecilho, todos os escamas, meu Pai. Coloca o teu desejo ardentemente no coração deles, para que eles venham, meu Pai, pegar na mão dos filhos e dizer assim: nós vamos agora para a igreja, buscar o Senhor. É o caminho que eu vou colocar vocês. Então, Pai, toma esta mãe, meu Pai, abençoe ela lá, Senhor, Pai, que está em casa, através do seu filho, meu Pai, que ele venha ser abençoado. Então toma esse jovem nas tuas mãos, Pai, abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, amém, querido? Pai, toma essa criança em tuas mãos, levante ele como José, como João Batista, levante ele, meu Pai, como um profeta, pregador da tua palavra, Senhor. Senhor, levante ele, meu Pai, como um grande obreiro da tua casa, levita. Toma essa criança nas tuas mãos, meu Pai. Assim como a tua palavra diz, que a tua palavra é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. Então, Pai, nesse momento, Senhor, que essa criança, meu Pai, que ele venha trilhar nos teus caminhos, meu Pai. Que ele venha ser grande, crescer, meu Pai, nos teus caminhos, Senhor. Então, Pai, eu oro para a vida dessa criança e apresento nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Amém, Deus. Pai, eis aqui mais um Davi, Senhor. Que o Senhor possa levantar ele como guerreiro, assim como Davi foi. Davi, meu Pai, derrubou aquele gigante, porque Davi estava na tua presença, meu Pai. Assim também, meu Pai, essa criança, meu Pai, eu apresento ele nas tuas mãos, Senhor. Que ele venha ser grande, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que ele venha ser pai de geração, meu Pai. Então, meu Pai, eu repreendo todo o mal, meu Pai, que venha contra essa criança, Senhor. Livra ele do mal, abençoa a família, os pais, a sua casa. Assim, meu Pai, eu abençoa essa criança em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, criança. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai, aqui é o teu filho, o teu servo. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. Prepara o teu filho, meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca ele para trabalhar a tua obra. Coloca ele, meu Pai, para padecer para o Evangelho. Coloca ele, meu Pai, para se tornar escravo do Evangelho, Senhor. Assim como o Senhor fez na vida de Paulo, faça também na vida dele, meu Pai. Coloca o teu amor, meu Pai, ardentemente pela tua obra, Senhor, no coração dele. Abre a mente, o entendimento, meu Pai. Derrama o teu Espírito Santo. Abençoe, meu Pai, o teu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo a vida dessa criança, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que teu Espírito Santo, meu Pai, seja derramado sobre a vida delas, meu Pai. Que eles venham ser levitas, obedientes, os pais, as mães, obedecer na igreja, ficar comportado. Então, meu Pai, que o teu Espírito Santo veja sobre a vida delas. Em nome de Jesus, meu Pai, toda a espírito de desobediência, do erro, nós expulsamos da vida delas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo de Deus venha sobre elas, para que elas venham, meu Pai, louvar e glorificar o teu santo nome. Toma as vidas delas nas tuas mãos, meu Pai, e assim eu abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, querido? Vamos orar para encerrar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Toma a tua filha nas tuas mãos, Pai, abençoe ela. Vai trazendo, meu Pai, cura sobre a vida dela, Senhor. Dê força, meu Pai, renova as forças da tua filha. Renova as forças, cura, meu Pai. Traz sobre a vida dela, meu Pai, que ela é mãe, Senhor. Oh, meu Pai, louvado seja o nome do Senhor. E coloca ela nas tuas mãos, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade da vida dela, em nome de Jesus, meu Pai. E abençoa o teu servo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé para nós orar para encerrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradeço, meu Pai, por mais esse culto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor.